Hoje de manhã eu estava lendo aí um livro, um tal de Hobbes, assim, estava um tratado de política, o Leviatã. O Hobbes, em vários momentos do texto, você percebe que ele se utiliza de um conjunto de metáforas, como por exemplo essa metáfora bíblica desse monstro bíblico denominado Leviatã, para tentar, de alguma forma, dar uma certa força literária e poética para os seus textos filosóficos. Você já leu? Thomas Hobbes? Isso. Eu li um que estava com o Batman. Sério? Batman e Robin. E aí, galera do Inteiramente, o seu espaço interdisciplinar. Eu sou o Guilherme Aparecido, da Biologia, e mais uma vez aqui com vocês para um bate-papo interdisciplinar, certo? Dessa vez com um amigo de tempos aqui. Olá, boa noite, Guilherme, é um prazer estar aqui. Eu sou o Ângelo da Filosofia e hoje a gente vai falar um pouco sobre Aristóteles. E o Ângelo aqui, né, amigo de tempos, para vocês terem noção, uma das primeiras aulas interdisciplinares que eu fiz, né, a gente fez junto, inclusive, sim. né, Lá em Rio. sobre antiguidade clássica, né, sobre Grécia. Na época nós estávamos muito interessados no assunto, inclusive jogávamos God of War todo fim de semana. Isso aí, né? E aí a gente vai começar então esse bate-papo aí, né, juntando filosofia e biologia, ok? Então mais uma vez a nossa mesa didática. A palavra filosofia é uma palavra grega, que ela é composta por dois termos. Pela palavra philo, que significa amigo, e sofia, que significa sabedoria. Agora eu vou falar sobre algumas áreas principais assim da filosofia. Epistemologia, que significa, em outros termos, teoria do conhecimento, o que é possível conhecer. Essa é a questão básica estudada nessa área filosófica. Outra área é ética, onde se estudam as noções de virtude, o que se deve fazer, qual é a ação correta a ser realizada. Há também a política, onde são estudados os regimes políticos, os regimes justos, os regimes injustos. Há uma área também conhecida como ontologia, que seria o estudo do ser, sobre aquilo que existe. Há também a estética, uma das áreas que a pergunta fundamental que guia esse tipo de investigação filosófica é a pergunta o que é o belo e quais são os critérios a partir dos quais a gente pode dizer que algo é belo ou feio. E por último, a gente tem uma área que é designada como lógica, que estuda inferências, ou seja, em última instância, dadas determinadas premissas, como eu consigo extrair dela determinadas conclusões. E essas áreas da filosofia são muito importantes para várias outras coisas, como por exemplo, a epistemologia, que serviu como base para a criação da corrente filosófica conhecida como método científico. De maneira bastante geral, assim, a gente pode dizer que a filosofia é o estudo das questões fundamentais sobre as diferentes áreas do conhecimento humano. Questões mais fundamentais, assim, de todas as áreas. E ainda, sobre a importância da filosofia, a gente pode destacar aqui que uma das áreas do conhecimento a gente tem que é as ciências da natureza, as ciências naturais. E isso só foi possível a gente desenvolver graças ao método científico. E aí ainda falando sobre a filosofia, a gente pode comentar um pouco ali sobre o que? Nas ciências da natureza mesmo, né? Os filósofos, muitos deles, né, estudavam a physis, né? Hoje a gente conhece physis como física, que na verdade significa o quê? Natureza, né? Ou seja, é a natureza existente no universo. É isso que era mais ou menos uma definição de física, o estudo da natureza, né? Além da divisão anterior que nós vimos de temática da filosofia, como epistemologia, ética, política e lógica e outras áreas, a filosofia também se divide por um recorte temporal, tal qual a gente observa na disciplina de história. E a marcação de período é muito próxima, ou é, na realidade, sempre igual à divisão histórica, né? A gente tem a filosofia antiga, que equivale à história antiga, a gente tem o período da filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. Hoje a gente vai falar sobre um filósofo grego estudado na área de filosofia antiga. Aristóteles é um filósofo grego, ele nasceu no século IV a.C., na cidade de Estagira. Aristóteles foi discípulo de Platão e estudou na Academia Platônica. Além disso, ele foi mentor de Alexandre o Grande. Hoje nós vamos falar um pouco da teoria das quatro causas. Para explicar o que existe no mundo, Aristóteles
estabeleceu 4 causas. São elas: a causa material, como o próprio nome diz, é a matéria da qual os objetos são constituídos. Por exemplo, um exemplo clássico é a estátua de bronze. O material utilizado na estátua, a causa material dela é o bronze, do qual ela é feita. Depois nós temos a causa formal, que vai ser a forma que o bronze adquire, no caso da estátua, ou seja, o formato de um determinado anjo ou de uma determinada divindade. Nós temos também a causa eficiente. A causa eficiente vai ser o escultor, ou a pessoa que foi responsável por fazer a escultura. Ele é a causa eficiente, ou seja, ele é aquele que engendra, ou seja, aquele que gera a estátua. E a gente tem também a causa final, que é a finalidade para que aquele objeto foi feito. No caso da estátua, uma das finalidades pode ser a finalidade de embelezar um jardim. A partir dessa teoria, foi de muita importância para influenciar vários tipos de ciências. Como, por exemplo, a causa material. Ela influenciou na biologia que a gente conhece hoje. Para Aristóteles, existia um conceito chamado ato e potência. E ele acreditava o seguinte: quando se falava de hereditariedade, ele falava que existia a matéria em junção com a forma. A partir disso, eram gerados os seres, os objetos. Um exemplo: a mulher fornecia a matéria com o seu sangue e o homem fornecia a forma que essa matéria ia tornar, formando assim um novo indivíduo, o ser humano. A partir daí também, estudando sobre os seres, Aristóteles pôde propor a teoria da abiogênese, que a gente já falou disso no nosso Interabil sobre Origem da Vida, parte 1, que fala o seguinte: Aristóteles acreditava que os seres vivos surgem a partir da matéria inanimada, ou seja, uma matéria inorgânica, bruta, pode gerar um ser vivo. Outro conceito que era firmemente defendido pelo Aristóteles era a teleologia, ou seja, tudo que era originado tinha uma certa finalidade, apoiado no pressuposto da causa final. A teleologia indica que tudo tem uma finalidade, então que os seres vivos surgem para cumprir determinado papel. Hoje nós vimos que não é dessa forma. Aristóteles começou a classificar os seres vivos, foi um primeiro tipo de classificação, tanto que ele é conhecido como o pai da zoologia por essas influências. Ao longo de sua vida ele pôde catalogar mais de 500 animais, e uma das classificações que ele propôs foi o seguinte: se o indivíduo mexesse, era animal. Se não mexesse, o indivíduo era vegetal. Os animais ainda ele conseguiu classificar entre os que têm sangue e os que não têm sangue. Os que têm sangue seriam vertebrados e os que não têm sangue seriam invertebrados. E os vegetais ele ainda classificou de acordo com o seu tamanho: as herbáceas, as arbustivas e as arbóreas. As herbáceas eram uma vegetação rasteira, as arbustivas eram arbustos e as arbóreas eram árvores. Esse foi um dos primeiros tipos de classificação que a gente pode constatar. Hoje em dia, ajudou muito para impulsionar a biologia que a gente conhece. E esse foi o nosso Inteiramente de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado e que tenham visto a importância da filosofia para várias outras áreas do conhecimento, certo? Ângelo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Ok. Muito obrigado pela oportunidade aqui de poder falar um pouco sobre filosofia. Ótimo, perfeita a sua presença, espero você aqui mais vezes, ok? Ok. Fica o convite aí, beleza? Então a gente vai estar aqui, né, toda segunda, 1h30 da tarde. Curta e compartilha. Referências sobre esse assunto aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? E se não gostou, não coloque nada. Valeu aí, galera, até mais!